E aí, gente, primeiramente, boa noite. E hoje eu vou falar de Anthony Starr, o nosso Homelander. O The Boys, né, que teve essa série do Garfield, que teve essa última temporada horrenda, né, a maldição de finais ruins de série, temporadas finais. Isso está vindo desde Game of Thrones, Stranger Things, mas não é disso que eu vou falar aqui. Eu vou falar de curiosidades para deixar o clima mais leve na medida do possível, porque eu vou falar de Homelander aqui, né. E eu vou falar do Anthony Starr, né, o nosso ator do Capitão Pátria, e que para mim e para muitos assim ele foi considerado um dos vilões assim mais marcantes dos últimos tempos, como foi o Negan na época do Walking Dead, o Coringa do Heath Ledger. Para mim ele já tá na lista dos melhores vilões. A atuação dele é muito boa, apesar da série ter se decaído bastante e tal. Os The Boys virou uma paródia de si mesmo. Mas chega de criticar The Boys aqui. Eu vou falar de algumas curiosidades sobre o nosso Anthony Starr. O Anthony Starr, ele começou sua carreira na série Xena. Ele é neozelandês e, como eu falei no vídeo do Karl Urban, o nosso Billy Bruto, eles começaram na mesma série juntos, então eles meio que já se conheciam. E o Anthony Starr teve um começo de carreira assim bem assim, bem difícil, porque ele fazia só pequenos papéis. Ele fez esse pequeno papel na Xena, onde ele estava bem novinho, estava cabeludão. Ele tem a mesma idade do Karl Urban, ele nasceu em 1975, atualmente ele tem 50 anos. E nos anos 90 ele fez alguns comerciais, e tem um comercial bem engraçado que ele fez pra PlayStation, por comercial de videogame, ele tá cabeludão e tal. E também o Anthony Starr, a série que ajudou ele a ficar conhecido foi uma série chamada The Bashing, que ele faz o xerife Lucas. Ele é um ex-presidiário que pega a identidade de um xerife e começa a viver como esse xerife Lucas Road. E essa é uma série bem legal, eu não cheguei a ver ela inteira. Na verdade, eu vou ter que maratonar ela, fiquei muito interessado de vê-la depois de ter visto outros trabalhos do Anthony Starr, né? Na época que eu comecei a ver The Boys, eu vi uns cortes dessa série, ele tá bem diferente também. Ele tá de cabelo preto, cabelo curto, e vai ser uma outra curiosidade que eu vou falar aqui também. O Anthony Starr, né, como eu falei, ele tá com visual diferente, e o cabelo dele não é loiro naturalmente, né? Ele pinta o cabelo para fazer o Capitão Pátria, e ele prefere, na vida pessoal, em outros papéis que ele faz, não tingir o cabelo de loiro, né, e deixar a barba crescer para ficar descaracterizado do Capitão Pátria, que ultimamente o Capitão Pátria marcou muito a sua vida. E falar em Capitão Pátria marcar muito a sua vida, uma curiosidade também, é que quando ele vai em restaurante, muitos garçons ofereciam leite para ele. Não sei se era na zoeira ou achava que o ator gostava de leite. Tem esse negócio, né, do psicopata gostar de leite por causa daquele apego materno, né, sentir um pouco da humanidade. Isso tem muita explicação em muitos personagens assim de filmes e tal, que são psicopatas e bebem leite. E o Capitão Pátria tem essa coisa do apego materno, né? Só que ele detesta leite na vida real, ele não aguentava mais beber leite. E outra coisa também, ele diz que a cena que mais foi perturbadora para ele foi na terceira temporada, quando o Homelander ele ordenha uma vaca e bebe o leite assim, direto da fonte. Ele falou que essa cena foi uma cena íntima e muito perturbadora, ele achou muito grotesca. E também a maioria das cenas do Capitão Pátria tá gravando sem calça, sim. O Antônio Starr tá sem calça quando ele tá sentado, dando discurso. Você vê como que ele é bom ator, ele deixa as pessoas com medo e ele tá sem calça. Por isso que a cena, quando tá filmando ele do tronco aqui, ele tá sem calça. Porque o traje era muito quente, era muito difícil pôr, né, pôr todo o traje dele. Então ele ficava para se refrescar um pouco e ficava sem calça. E é engraçado, né, você imaginar, né? O quão profissional as pessoas eram ou quão intimidadas elas estavam também, né? Capitão Pátria, ele deixava o pessoal do set assustado. E uma outra coisa também, ele diz que malhou bastante porque ele não gostava de enchimento no seu uniforme de Homelander, como outros heróis, né? Só que isso parece meio contraditório, gente, porque o uniforme dele desenha os músculos, você vê ele sem camisa, ele não é um cara forte. Beleza, ele não é um cara fraquinho. Ele só não sofre a mesma injustiça que o ator do Shazam. O ator do Shazam era forte e o uniforme tinha um desenho. O pessoal falava que ele era magro. Ele não era magro, ele era forte. Ele é um cara atlético, tem um corpo de quem faz uma academiazinha, mas não é aquele cara herói robusto, fortão, tipo um Henry Cavill da vida, ou Superman e tal, outros Supermans aí. Mas achei estranho isso daí. Beleza, a roupa dele pode ter o desenho, mas não tem enchimento, igual camiseta com desenho de tronco, sei lá.
Estranho isso. E apesar dele, né, dele fazer o herói Capitão Pátria, né, o Capitão Pátria dele é bem diferente dos quadrinhos. O Capitão Pátria dos quadrinhos é muito mais insano. A gente esperava ver esse Capitão Pátria no final da série, mas a briguinha foi só na Casa Branca, né? Ele nem saiu pra destruir a cidade. Essa cena eu não aceito não ter acontecido. Nenhum fã, na verdade, aceita, né? A The Boys virou a paródia de si mesmo por causa de... A série mesmo virou uma série cheia de spin-off e virando tudo que ela critica. E o Antônio Starr ele teria capacidade de fazer essa cena, né? E o Capitão Pátria da HQ, ele é fortão, ele não tem esse hábito de beber leite, ele é muito mais psicopata, ele meio que chuta o balde com esse negócio de ser amado. Ele lembra muito mais a versão do Capitão Pátria das primeiras temporadas, que finge ser herói, mas no final chuta o balde e quer matar todo mundo mesmo, mas não é tão carente ao ponto de querer ser amado. Só que a atuação do Antônio Starr faz a gente gostar muito do personagem dele por isso, que ele passa uma imagem de psicopata nas cenas de tensão. Mas eu acho que a personalidade dele foi meio se decaindo conforme o passar das temporadas. Foi mais focando na parte da insegurança e tal. Mas, mesmo assim, ficou muito bom. E o Antônio Starr também, ele já teve algumas polêmicas na vida real. Ele, na época lá acho que foi lá na época da terceira temporada, na balada lá da Espanha, ele espancou um dono de uma balada lá, porque ele tava bêbado e dançando em cima da mesa lá. E muita gente brincou que na vida real ele era o que mais se aproximava do personagem dele. Mas isso já foi, ele já pagou essa multa, ele pagou essa fiança e tal. Só que nos bastidores ele é considerado um cara bem gente boa. Você vê que ele é bem brincalhão, tem uma química muito boa com o elenco, principalmente com o Jason Ackles. E então pode ter sido só um deslize dele, ele bebeu demais. Ou eles estão fazendo igual o The Boys, estão fingindo que ele é bonzinho, na verdade ele é ruim demais na vida real. Mas não sei, creio que não, gente. E ele também quis escolher o Capitão Pátria, porque o Capitão Pátria, na verdade ele quis o Capitão Pátria porque ele queria fazer um vilão, não um herói caricato. Por isso que ele achou interessante, ele gosta de fazer vilões. Ele falou que acha legal fazer um personagem que não é bonzinho, que é fora da curva. E isso contradiz porque ele já fez mocinhos, né? O personagem dele, Lucas, da série Bash, é um mocinho. Apesar de ser um bandido, ele é meio mocinho também, não é totalmente do mal. Mas ele gosta de fazer vilões. Mas ele também quase não aceitou o papel de Capitão Pátria, porque ele achou desinteressante, ele mal foi fazer o teste. E chamaram ele, na verdade ele não foi fazer, e depois acabaram chamando ele para ele tentar, só para ver o que ia dar. E acabou que gostaram muito da atuação dele. E depois da primeira temporada ele se apegou bastante ao elenco, ao personagem. Uma outra curiosidade também é que, na verdade, curiosidade de fã, e eu também queria muito isso, muita gente queria o Jason Ackles como Leo, muita gente queria ver ele como Wesker. Agora que ele é um ator bem aclamado, né, como vilões e tal, ele fez alguns filmes de terror, fez outros papéis de vilões também em filmes de ação, mas muita gente queria ver ele como Wesker. Gente, imagina um filme bom do Resident Evil dele como Wesker e o Jason como Leon. Poderia ter um flashback do passado, dele mais jovem, depois o Leon enfrentando ele, os dois mais velhos. Isso é muito legal, gente, mas filme bom do Resident Evil é difícil acontecer. A gente vai ter um esse ano, mas, né, não vai ter os personagens do jogo. Outra coisa também, ele quase foi James Bond, ele fez o teste de James Bond junto com o Henry Cavill. Henry Cavill também fez o teste para ser James Bond, ele fez também e ficou muito bom. Ele tá de cabelo preto e tal, mas quem ganhou foi o Daniel Craig, o nosso Vladimir Putin da Shopee. Ai. Mas foi o James Bond mais feio, né, do cinema. Porque os outros têm mais gente de galãozão, né? Mas mesmo assim o James Bond de Daniel Craig eu acho bom também. E também outra coisa também, que é a questão da aparência do Antônio Starr, já que eu falei de aparência assim, ele tem 1,80 de altura. Ele é meio altinho também. Eu achava que ele era mais baixo, até ele parecia menor que alguns outros personagens, mas enfim. Aqui, gente, falei de algumas curiosidades do Antônio Starr, espero que o vídeo tenha ficado legal. Gente, 532 inscritos, por favor aí, deem bastante like aí, eu quero 532 likes aí, porque fazer vídeo longo dá mais trabalho. E é isso aí, tamo junto aí, Grove!